Até onde vai, de verdade, o poder de um juiz? Em casos mais complicados, parece que a liberdade para decidir é gigante, quase sem limites. Mas será que é assim mesmo? Hoje, a gente vai entender a estrutura que impede o poder judicial de virar o poder de uma pessoa só. E aí é que está a grande questão, né? Se o juiz tem essa liberdade toda, o que garante que a justiça não vire só vontade pessoal de alguém? O que afinal separa uma decisão legítima de uma decisão, arbitrária? A resposta para isso está numa ideia muito poderosa. A liberdade que um juiz tem, o que a gente chama de discricionariedade, não é um cheque em branco. Ela existe, sim, mas opera sempre dentro de uma estrutura, de uma moldura que ao mesmo tempo limita e dá direção. E essa moldura não é só uma metáfora, não. Ela é construída por 4 paredes bem claras, 4 tipos de limites que se conectam e transformam o poder em uma autoridade legítima. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, começando pela mais óbvia de todas. A primeiríssima parede dessa nossa moldura, a barreira inicial, é o próprio texto da lei. As palavras contam e muito. Elas desenham as fronteiras do campo, sabe? São linhas que simplesmente não dá para cruzar. Pensa assim, o significado de uma palavra tem tipo 3 zonas. Tem o núcleo claro, que é aquilo que é óbvio, que ninguém discute. Em volta dele tem a penumbra, uma área meio cinzenta onde a interpretação é discutível, mas ainda faz sentido. E por fim tem o que está fora da moldura, que são as interpretações que simplesmente não dá, são irracionais. Vamos para um exemplo prático para isso ficar bem visível. Se a lei diz que é proibido levar armas para a escola, bom, um revólver está no núcleo claro, não tem nem o que discutir. Uma faca grande? Talvez já entre na penumbra, dá para debater, é defensável. Agora, uma caneta ou uma maçã? Tentar chamar isso de arma já está completamente fora da moldura. A decisão do juiz pode andar pelo núcleo e pela penumbra, mas nunca, nunca fora do que o texto permite. E isso nos leva a um limite que é absoluto, a impossibilidade de inverter o sentido. Um juiz não pode pegar uma lei que diz proibido e, na sua interpretação, fazer ela significar permitido. Isso não é interpretar a lei. Isso é anular a lei. Beleza. Vamos para a segunda parede. Nenhuma decisão judicial existe sozinha, solta no mundo. Ela precisa se encaixar em todo o sistema jurídico, sabe? Como se fosse uma peça de quebra-cabeça que tem que completar o desenho e não estragar a imagem toda. É exatamente isso. Uma interpretação nova não pode sair contradizendo outras leis, outros princípios, a lógica do sistema. Porque se a peça não encaixa, o direito como um todo perde a coerência, a lógica e, o mais importante, a previsibilidade. E uma parte central desse encaixe é respeitar a hierarquia. Lá no topo de tudo, intocável, está a Constituição. Abaixo dela vêm as leis, os decretos e por aí vai. Nenhuma interpretação de uma norma de baixo pode violar o que uma norma de cima diz. É uma estrutura bem clara, de cima para baixo. E essa coerência também significa respeitar as decisões anteriores, os precedentes. Isso cria um padrão, o que dá estabilidade e segurança para todo mundo. É possível mudar um precedente? Sim, claro que é, mas nunca por um capricho. Para mudar, precisa de uma justificativa muito forte, como uma grande mudança na sociedade ou uma nova compreensão dos direitos humanos. Chegamos na terceira parede. E essa, talvez, seja a mais profunda de todas. A Constituição não é só um manual de regras, ela é uma bússola moral. Ela aponta quais são os valores e os direitos fundamentais que têm que guiar qualquer decisão judicial sem se esquecer. Princípios como igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade. Isso não é só poesia, são ordens diretas. Uma decisão que, no final das contas, cria um resultado degradante ou desproporcional, ela está violando essa parede de valores, não importa o que uma lei menor pareça dizer. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. A Constituição é a bússola. O juiz pode até ter alguma liberdade para escolher o caminho, mas a direção que essa bússola aponta, a direção da justiça e dos direitos, é obrigatória. Não existe liberdade para navegar na direção contrária. E, finalmente, a quarta e última parede. Ela que garante a responsabilidade. Nenhuma decisão judicial pode ser um ato secreto, sem explicação. Ela precisa ser justificada em público e, muito importante, ela pode ser revisada por outras pessoas. A analogia da janela de vidro aqui é ótima. O raciocínio por trás da decisão precisa ser transparente, exposto como se estivesse numa vitrine. Assim, todo mundo, a comunidade jurídica, a sociedade, pode ver, entender e, se for o caso, criticar. O poder que se esconde é sempre um poder perigoso.
E aqui a gente vê o sistema funcionando. O juiz decide, mas ele tem que justificar por escrito, de forma clara. Essa justificativa pode ser revisada por um tribunal superior. E se o raciocínio tiver falhas, for ilógico, a decisão pode ser corrigida, anulada. É um sistema de freios e contrapesos feito exatamente para impedir que a liberdade vire bagunça. E é assim que essas quatro paredes, todas juntas operando ao mesmo tempo, transformam o que poderia ser um poder bruto em uma autoridade legítima e, acima de tudo, uma autoridade controlável. Então, vamos amarrar tudo. O limite textual garante que a decisão seja fiel à lei. O sistemático garante a coerência com todo o direito. O axiológico garante a busca pela justiça. E o procedimental garante a responsabilidade. Juntas, essas quatro paredes formam a moldura completa da liberdade de um juiz. No final das contas, o ponto-chave é este. Essas quatro paredes são a diferença fundamental entre ter um Estado de direito, onde a lei vale para todos, e ter o governo de uma pessoa só, onde a vontade de um indivíduo se sobrepõe à lei. Fica então uma última provocação. Se toda decisão legítima tem que estar dentro dessas quatro paredes, onde é que começa o verdadeiro e legítimo debate sobre qual interpretação é a melhor, a mais correta? Pois é aí, dentro da moldura, que a discussão sobre o direito realmente acontece.